Passamos a palavra, então, agora à doutora Gisele Bernardo Gonçalves Renaud, nossa companheira de trabalho, secretária adjunta da comissão, que proferirá a palestra Os Princípios Constitucionais do Desenvolvimento Sustentável e o Desenvolvimento Humano em Face dos Impactos Ambientais. Por favor. Bom dia a todos. Nós temos um aspecto geral do conceito de desenvolvimento que seria uma memória, né? Tudo que está na nossa memória, está na nossa imaginação, do que nós gostaríamos de ter de melhor para a nossa vida, é chamado de desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele requer um aprendizado social. Mas, como bem o doutor comentou na sua palestra, esse aprendizado ele não é compatível com o avanço tecnológico. Então, nós sempre estamos numa maior dificuldade de acompanhar a nossa mudança cultural com as mudanças que vêm ocorrendo em todo o território nacional e em toda a tecnologia avançada, quer seja da medicina ou de outro tipo de tecnologia, como a manipulação dos transgênicos, manipulação humana, enfim. É o que nós estamos, a nossa realidade agora do direito ambiental. Então, eu acabei colocando um flash para ver como é que vai ser o nosso desenvolvimento. Bom, nós sabemos aí pela situação e pelos dados de levantamento que hoje o brasileiro ele consegue sobreviver muito mais do que 1 ou 2 décadas atrás. Então, nós temos um maior tempo de vida, independentemente da vida que nós estamos levando hoje, que, por mais que nós tenhamos facilidades instrumentais, né, nós perdemos em facilidades ambientais. Então, a partir aí do século XX, começa um conflito social e ecológico, até porque todos requerem uma melhor qualidade de vida, e as pessoas saem, muitas vezes, à procura, né, eu não sei se é uma procura ilusória ou não, mas eles saem dos seus estados para tentar uma situação melhor. Não sei, eu já questionei, eu tive a possibilidade de trabalhar em 10 desfavelamentos, na parte jurídica, tirando as pessoas de área de preservação, de mangue, construindo casas e fazendo essas mudanças, e eu perguntava a elas se elas teriam vontade de voltar. Todas as pessoas e famílias que eu tive contato, elas sempre sonharam em ter condição, no estado de onde elas vieram, de voltar. Mas sempre na condição de, se tivesse aquela oportunidade no local deles de nascimento. E aí, quando eu falo, e a condição de moradia, de estrutura, ainda, infelizmente, por pior que seja a situação habitacional deles aqui, era pior da onde eles vieram. E isso me chocava um pouco. Então, eles tinham uma vida de um certo lado ambiental, de brincadeiras, de vida saudável, e, ao mesmo tempo, não tinha como subsistência alimentar, um crescimento educacional ou um outro tipo de evolução cultural, que é aquilo que eles geram encontrar aqui no Estado. Até porque falta a infraestrutura e, para as prefeituras, estados e governo federal, as obras necessárias de essencialidade, de dignidade, de um desenvolvimento social adequado, a maioria, elas não são visíveis, porque elas vão estar normalmente embaixo do solo, né, que são os encanamentos, esgotamento sanitário e uma série de coisas. Como ninguém aparece, o brasileiro, eles falam que tem o pensar curto, então é melhor ele construir alguma coisa que as pessoas visualizem, né, exteriorizando aquela construção, porque aí vão lembrar de votar. Então, o que nós estamos percebendo é que hoje os interesses daquelas pessoas que são colocadas para
lutar para o interesse de todos. Hoje, depois que entram, vem o interesse individual, infelizmente. Mas aí eu encontrei lá em Direitos Humanos, que eu tive, na época que eu terminei meu doutorado, um dos créditos que eu tive foi Direitos Humanos, eu encontrei essa variável e eu achei bem interessante. Bom seria se isso fosse concretizado. É o ecológico, né? O econômico e o social. Então, é um trabalho com dignidade, pelo menos para uma subsistência e para um lazer. Porque a subsistência não é ter só a comida no prato, mas é você ter o seu momento de lazer por conta da bem-estar psíquico. Então, hoje nós sabemos que não basta só trabalhar, né? E chegar em casa e pagar todas as contas. Não basta isso para você estar bem. Você precisa ter, no mínimo, um momento de lazer, nem que vá andar na praia e tomar uma água de coco, né, que agora acabou o feriado, abaixou para R$3, porque em férias é 5, e ver aquele movimento, ver o mar, 20 minutos para descerem, passa um dia maravilhoso e sobe e voltaram outra pessoa para começarem a segunda-feira de uma outra forma. Mas seria muito bom se isso fosse viável. E vocês vão perceber que, em volta disso, é uma situação suportável, viável e equitativa, né? Um equilíbrio. E aí, no meio dele, aí sim nós teríamos uma situação sustentável. E essa é a maior dificuldade de nós alcançarmos. Mas isso está lá pela ONU, pelos direitos humanos e tudo mais. Aí eu venho com a pergunta: o que é desenvolvimento sustentável? A definição é uma situação que seja capaz de cumprir, né, de todas as nossas necessidades. Quais? Aquela foto que eu coloquei antes, aquele equilíbrio geral para que a gente chegasse no coração, que seria a sustentabilidade, para que todos estivessem felizes. Eu não estou aqui falando de valores em pecúnia. Eu estou falando em estar feliz. E o estar feliz não tem nada a ver com dinheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o dinheiro, mas você conversa, ela não é feliz, né? Então, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o bem-estar de todos nós. E o bem-estar de todos nós, até constitucionalmente falando, é aquilo que vai fazer com que a nossa incolumidade física e psíquica esteja equilibrada. Aí você vai estar feliz, né? Eu posso estar feliz com pouco, aquilo já me traz felicidade. Então, quando eu me envolvi nessas áreas de extrema pobreza e miserabilidade, eu percebi que eles são tão... E eu sempre falei, eu amo pessoas, eu amo gente, e eu acredito nas pessoas. Porque aquilo que nós vemos na mídia, é o que dá Ibope, é 10%. O brasileiro é uma pessoa boa, trabalhador e de bom caráter. Porque, pelo menos, a minha vida prática, atende, né, o portador da HIV da Baixada inteira, desfavelamento, tudo que eu fiz na minha vida, eu percebi que o brasileiro são pessoas de bem, que levantam 5, 6 da manhã, deixam os filhos impecáveis, uniforme municipal, a blusa alva, levam para a escola, vão trabalhar e depois retornam para poder dar uma situação melhor para os filhos. E um ajuda o outro na região que eles moram. Então, eles estão morando numa situação, mas eles estão felizes quando eles conseguem arcar com as coisas e nada falta, eles conseguem dar uma condição melhor. Então, a pecúnia não é sinônimo aí, realmente, de felicidade. E a Constituição nos reporta um caminho, uma meta, uma direção a ser feliz. Nós é que ainda não compreendemos que é um lado jurídico, prático, que proporcionará ou poderia nos ajudar, lógico que ele não é único, não vai ser só pelo judiciário que nós vamos ser felizes, mas ele é um dos componentes para nós alcançarmos, no mundo de hoje, a nossa felicidade, até porque nós somos as presentes gerações. Então eu preciso disso tudo, eu preciso ter uma atividade
né? Então, eu achei essa foto dessas senhoras no meio da praça, que tinha um equipamento urbano, a prefeitura colocou esse equipamento urbano, logo de manhã, depois de fazer o almoço, levar os seus netos à escola, elas vão e fazem um exercício, meia hora, 40 minutos, voltam para casa muito melhores do que elas estavam anteriormente. E aí, sim, nós vamos estar cumprindo com o piso vital mínimo, que vai estar lá no artigo 6º da Constituição Federal. Eu sempre vou estar fazendo um link, vocês vão perceber os artigos dos direitos humanos, junto com os artigos constitucionais, relacionando esse equilíbrio do desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento humano. Então, nós vamos lá se preocupar que a solidariedade, que diz os direitos humanos, está ligada diretamente com os artigos constitucionais 3º, 5º, 225, porque não dá para ser solidário e pensar na geração que ainda não nasceu, ou que está para nascer, né, sem ter solidariedade. Porque quando nós não vemos no outro o nosso espelho, que o outro é nós mesmos, quem é o outro? Não é o outro, sou eu. Porque eu não vou querer ao outro aquilo que eu não quero para mim. Então, enquanto nós não tivermos essa intenção de respeito ao próximo, e o direito está completamente ligado a isso, por isso que nós temos conflitos, na verdade, nós não conseguimos ver o outro como nós mesmos, então nós achamos que nós podemos fazer o que nós bem entendemos, falar o que bem entendemos, mas se nós, antes de fazer ou falar, ver se aquilo eu ia gostar, ou se ia me agradar, a gente acaba mudando culturalmente como uma sociedade, e aí vem aquela primeira coisa que eu falei, que é o aprendizado social. E quando nós entramos no aprendizado social, nós mudamos culturalmente. O problema é que nós necessitamos dessa mudança rápida cultural. Aí nós vamos realmente nos preocupar com as gerações, porque, se eu for analisar, eu tenho uma netinha que fez 1 aninho sábado, eu olhei para ela, né, na nossa atuação do dia a dia, eu falei, meu Deus, será que quando ela tiver com 50 anos, como é que vai estar, né, a situação que ela vai estar vivendo aqui no nosso Brasil? Mas aí a gente tem que levantar um pouco, né, a fé e a esperança, que tem a ver com nossa força e vontade, porque a gente só tem força e vontade quando nós temos esperança no futuro, e mudar e tentar segurar alguma coisa para mantê-los. Nós temos essa obrigação, no mínimo, eles terem aquilo que hoje nós temos e já sentimos tanta falta por ver tantas coisas já erradas aí no nosso dia a dia. E qual é a maior necessidade disso? Nós temos que participar. Participação popular. Não só o judiciário nos envolve, nos chama a isso, como profissionais ou como civis, mas nós temos que ter uma maior participação. E aí eu venho, sem essa maior participação, tudo bem que há 83 anos nós tivemos a 2ª maior seca no Brasil, há 83 anos não tínhamos secas, né, igual a que nós passamos agora, mas nós já estávamos fechando um convênio na Prefeitura de Santos para mandar água aqui para São Paulo, e já estava tudo assinado quando começou as chuvas, né? Aí, nossa, que bom, está chovendo. E aí eu fico assim, será que está chovendo aqui em Santos bastante, mas será que subiu a serra, passou as nuvens para chover lá? Ou então, quando eu vi o noticiário, está chovendo em São Paulo, e alagou tudo por causa que o lixo desce. Mas será que está chovendo na Cantareira, né? A gente se preocupa porque nós fazemos parte do mesmo contexto, da mesma história. Afinal de contas, nós estamos vivos hoje e nós somos a presente geração. E aí eu trouxe os artigos. O que mais para ter um desenvolvimento sustentável? Eu não posso distribuir dinheiro, né? Eu tenho que distribuir capacitação. Eu não vou jogar a vara, eu tenho que ensinar a pesca. Então, por quê? Porque, lógico que, num primeiro momento,
dar algum tipo de auxílio financeiro para sair da miserabilidade, para ir pelo menos para um estágio de pobreza, eu concordo, porque eu senti e vi como essas pessoas vivem, né? Criança comer com uma lata estragada, o siri que pegou no mangue e misturou com farinha com a mão, perguntem se eu fui conseguir almoçar depois disso, né? Não dá. Eu cheguei, achei lindo ver a criança brincando amarrada num cordão com um siri. Tem um brinquedo vivo. Aí, 10 minutos depois, chegou a hora do almoço. É lógico que eu não ia ter condições de almoçar depois de ver as crianças comendo daquele jeito. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho quem está em depressão, isso é muito ruim, a vida é ruim? Não. O que eu posso fazer para tirar essas crianças dessa situação? Então, vamos lá, vamos voltar e fazer o que nós podemos, né? Eu não posso mudar aquilo, a situação de 500 famílias, mas o que eu posso para minimizar aquele sofrimento. E é isso que a gente tem que fazer. Então, dar o quê? Condições de melhorar, trabalho. Então, nós vamos estar como as sequências de palestras que nós tivemos na manhã, 170. Né? Além de equilibrar os insumos que nós vamos utilizar dos bens ambientais naturais, nós vivemos na cidade, nós temos que ter uma sadia qualidade de vida, porque é na cidade que nós vivemos, mas a gente tem que ter a dignidade do trabalho e ter trabalho. Só que, para eu ter trabalho, eu tenho que saber trabalhar. E é isso que seria um desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria que colocassem projetos, maiores projetos, de ensinar computação, costura e tantas outras atividades, para que eles tenham a possibilidade de ter a renda própria e sair da ajuda financeira do governo, porque é a nossa ajuda. Não que nós não queremos, né? Nós queremos ajudar, por sinal, a população sempre é que ajuda, né? Porque esse dinheiro é da população. Mas nós queremos que eles tenham condições de sair disso, porque a melhor coisa para a saúde psíquica é ser útil. Basta isso, eu me sentir útil. E, para ser útil, eu preciso fazer alguma coisa. E, se eu tenho muito dinheiro e não precisaria fazer nada, vai fazer trabalho voluntário, que você vai se sentir útil e não vai ficar na depressão em casa. Então, olha a necessidade do trabalho. Isso, desde que os tempos são tempos, todos sabem que a necessidade mental, laboral e para o espírito é ser útil em alguma coisa. Aí vem lá uma relação dos direitos humanos, eles fizeram uma tabela para como chegar nesse desenvolvimento. É lógico que eles aqui, essa tabela, eles diretamente falam o seguinte: precisamos de um projeto integrado. Todo mundo sabe disso. Não dá para um trabalhar sozinho, né? Até porque na nossa área é multidisciplinar. Eu tenho os engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, toda uma equipe multidisciplinar trabalhando conosco, porque eu preciso aprender o que o engenheiro tem para me ensinar, eu preciso pegar um processo administrativo e saber ler as plantas, e são eles que vão nos ensinar. Então, a gente tem que ter a humildade para se colocar de aprendiz sempre, né? Senão, nós não vamos conseguir atuar em construir casa também, porque eu não vou saber ler o processo. E aí eu fiz o levantamento do IDH, né, e eu falei para vocês que é lógico que nós tivemos um levantamento de IDH, mas lembre-se que eu falei que esse levantamento é de 2014, mas referente a 2013, eu não sei se não é interessante mostrar o do ano passado, ou desse, porque nós estamos sentindo na pele, né, o que aconteceu com a Petrobras e tantas coisas aí na mídia. Então, não tem esse panorama do IDH. Mas, lá no IDH, está tudo muito lindo, o Brasil melhorou muito. Hoje, nós estamos vendo várias e várias empresas quebradas, né, principalmente as empresas que trabalhavam dentro da Petrobras, que não receberam até hoje, e várias e várias pessoas na rua sem emprego. Mas isso também não sai na mídia, né? Então, está lá o desenvolvimento humano. Em 2014, o Brasil avançou, quase que eu coloquei para vocês, a Deus, né? Porque agora já não temos esses dados. E estávamos mesmo.
eu senti isso. O brasileiro estava feliz. Era uma felicidade nacional. É interessante, porque quando eu viajava, ia para outros estados, eu sentia a mesma coisa. A Petrobras realmente era o nosso orgulho, e eu ainda não perdi, né? Porque o petróleo aqui não falta, mas lá em Santos tudo parou, com aquelas bacias gigantes de petróleo, tudo parou. Mas existia o quê? A esperança. Porque o nosso país tem tudo, agora até petróleo, e de sobra, muito. Né? E mais longe, os cientistas técnicos, né, em perfuração, nós estamos no topo da lista para fazer perfuração, principalmente de rochas sedimentadas na profundidade do oceano. E nem precisa ser muito longe. O petróleo, as bacias, são bem próximas ao nosso território, né? O nosso desenho lá do mapa. Ele está bem dentro das 200 milhas. E ainda pega uma parte minúscula daquilo que não é 200 milhas, que aí teve um debate, nós falávamos o seguinte: o que vai fazer com aquela parte que é de todos, que é do planeta, pertence a toda a União, né? A todo o planeta, todas as nações? Bom, nós temos o exemplo de outros países que, quando você tem uma área do petróleo que sai da sua fronteira, aquele lucro daquela fração vai para os países que não têm desenvolvimento e que estão em estado de miserabilidade. E o que eu acho muito justo. É aquilo que sai da fronteira e que vai trazer lucro, que seja distribuído para quem não tem. Então, vocês já viram, né, pelo menos aí no slide, como é que ficou os índices de desenvolvimento e renda nacional bruta. E aí eu peguei a nossa Constituição, que a minha Bíblia está na minha cabeceira, eu falo para os meus alunos, Constituição já está na cabeceira da cama, então pode pôr, porque ela é o nosso livro, né, máximo. E eu coloquei aí para vocês, isso já está disponibilizado para quem quiser depois, os artigos constitucionais referente aos artigos aí dos direitos humanos. E aí vem toda uma sequência lógica entre as duas legislações, tanto uma quanto outra. Aí eu fico pensando, seria tão bom se nós realmente colocássemos em prática todos os ensinamentos constitucionais e dos direitos, né, da humanidade, né, de solidariedade a todos, e ser muito bom para todos, enfim. Mas eu estou aqui passando rapidamente, até porque eu não quero que vocês se cansem comigo, mas eu gostaria, esse foi o crescimento exagerado, mas aquilo que a gente conversou, as pessoas procurando algo melhor, porque se tivesse algo melhor, elas não sairiam das suas regiões de origem, porque foi que nem a Segunda e as outras guerras, né, que basta olhar os nossos sobrenomes, né? Nós somos Bernardo português, Gonçalves espanhol e Ronald alemão, então nós somos miscigenados, só que as saudades dos nossos antepassados era um dia poder voltar para o país de origem, e muitos não puderam retornar. E a mesma coisa para quem sai do seu estado, é voltar. E muitos não conseguem voltar. Nós precisaríamos estar fazendo uma estrutura forte para que eles tenham condições de retornar, né? Onde estão os seus mortos enterrados, as suas origens, a sua família. Aí nós íamos ser um povo mais felizes do que nós já somos. Porque, fora do país, o brasileiro, para todos, é o povo mais feliz do mundo. Até acredito pelo nível de suicídio na Noruega, agora no Canadá aumentando, na China, e uma série de coisas. É insatisfação, isso. Aí, então, agora eu venho com meus questionamentos para vocês. Então, depois dessa reflexão toda, eu preciso... né, a reflexão, isso tudo, nós precisamos... Quais são as nossas necessidades? Agora diminuiu um pouco troca de celular, mas eu lembro quando não tinha esse celular da internet, que cada modelo novo que saía, todo mundo trocava, eu não sei o que fazia, jogavam fora, davam para alguém, era uma febre.
Né? Ah, não, o da minha amiga é mais moderno, tira uma foto melhor e todo mundo trocando 1000 coisas. É necessário? Eu acho que nós precisamos parar. Né? Parar e analisar. Mas agora vamos pensar. Será que tudo isso de bom não tem um preço? Será que para ter todas essas facilidades de vida, nós, humanos, não pagamos nada? Você já ouviu alguém falar ou dizer que para tudo na vida existe um preço? Eu tenho certeza que todos já ouviram isso. Pois é. Aqui, esse desenvolvimento entre o humano e sustentável meio ambiente não é diferente. Aí nós temos que ver o que é progresso. Mas eu vou seguir ainda, porque eu preciso uma outra situação. Vocês acham que isso tudo é um exagero, que eu estou falando? Então, vamos trocar algumas ideias. Esse desenvolvimento sustentável, os outros palestrantes já falaram que é uma coisa ou outra, é o equilíbrio, é a equidade de tudo. Nós precisamos trabalhar, nós temos que utilizar os insumos dos bens naturais para transformar naquilo que é artificial. Vocês já sabem disso. Tudo que existe, a cadeira que nós estamos sentados, onde nós estamos, é a transformação do natural para o artificial, tudo que é transformado pelo homem, e nós precisamos disso. E nós temos essa habilidade e essa capacidade intelectual, mas aí eu venho. Será que a gente pode conciliar o progresso e a tecnologia? Foi ótimo os palestrantes, eu pude assistir todos, porque aí eu venho naquela situação. O progresso e a tecnologia, dá para conciliar esses dois? Ou eles estão correndo de um jeito e nós não estamos alcançando do outro? Aí nós vamos ter que tomar um cuidado nesse equilíbrio. Será que tudo é possível? Nós vamos conseguir dar jeito em tudo? Tudo isso que está ocorrendo? Então, eu preciso falar para vocês duas diferenças. O que é crescimento e o que é desenvolvimento. O crescimento é tudo aquilo que vai visar lucro, e eu preciso fazer, e eu preciso mais, eu preciso ampliar, eu preciso ter... eu tenho uma transportadora em Santos, vamos para o Porto de Paranaguá, vamos para o Porto de São Sebastião, vamos para o Porto do Rio de Janeiro, e só aumentando. Mas o que eu estou utilizando? Isso é riqueza, é crescimento. Estamos crescendo. Opa! Mas nós estamos desenvolvendo? Vocês estão vendo que uma coisa é diferente da outra. O desenvolvimento requer equilíbrio na utilização dos insumos. O crescimento, não. Então, nós temos que ver, está sendo feito o quê? O crescimento ou o desenvolvimento? Está aí, para vocês. Aí o desenvolvimento é ter saúde, é lazer, segurança, as necessidades essenciais que a nossa carta tanto nos fala há 26 anos. E há 26 anos que eu advogo, há 26 anos nós estamos vendo uma situação complicada. Bom, deixa eu seguir. Eu preciso fazer eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Nós temos que conhecer tudo. Né? Toda a tecnologia, todos os avanços, todos os estudos aprofundados no meio ambiente que nos cerca. Mas, porque nós vamos diretamente lidar com as pessoas e com a alma humana. Quando nós lidamos com a alma humana, nós temos também que usar a nossa alma. Porque o problema não é mais dele, é nosso, sempre. E não dá mais para virar o rosto. Como o doutor mencionou, o licenciamento. É dele o problema? Lógico que não. É nosso. E aí nós vemos o artigo da Constituição Social, que nós temos o dever. Vocês têm que saber que o dever é muito diferente e diverso do que obrigação. O dever, eu não tenho que negociar, eu tenho que fazer. Eu tenho que
implementar. Eu não tenho saída. Eu não tenho, deixa eu ver depois, vou esperar, quando eu tiver. Não, tem que ser feito. Aí a obrigação é quando eu lesei, eu vou ter que reparar, indenizar. Né? Mas o dever não. Ele é obrigatório, tem que estar lá mostrando para todo mundo, para a sociedade. E aí eles colocam o seguinte: o que se precisa fazer? É a união de tudo, políticas públicas. Com quem? Com o judiciário, com a população. Não tem como cada entidade trabalhar separadamente. Ou todo mundo se une para um bem comum, ou não vai ter a menor condição. Nós temos que ter o alicerce político, jurídico, social, em conjunto. Porque nós vamos continuar degradando e vendo o que nós estamos vendo. A epidemia da dengue, que a dengue já tinha sido erradicada do país, está aí. Já morreram 202 pessoas, porque veio um novo mosquito, que tem um nome até engraçado, e ele está matando. Não é mais a manchinha e a coceira, não é mais. Os sintomas dessa dengue é outro, porque ele se fortaleceu. Bom, aí eu coloquei, nós estamos em movimento. Né? Perdão a rapidez, eu tinha ainda outras coisas, mas eu queria terminar falando para vocês o seguinte: existe condições de alterar, existe capacitação técnica em todas essas áreas do conhecimento para nós ainda temos tempo de alterar alguma coisa, ainda temos. Tenham fé. Vocês podem ter certeza, nós temos. Só que nós precisamos nos unir para poder fazer essa mudança, porque é boa vontade, né, e união entre todas as áreas do conhecimento, porque senão nós vamos ver continuadamente essa situação, e aí eu não sei mais o que vai ser quando a minha netinha tiver os meus 50 anos. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Iniciando os trabalhos da tarde, gostaria de chamar para compor a mesa desembargador Dr. Álvaro Augusto dos Passos e o professor Dr. Álvaro Hamed. Iniciamos com a palestra Orçamento Público e a Obrigação do Estado pela Preservação e Reparação Ambiental, com o desembargador Dr. Álvaro Augusto dos Passos. A preservação ambiental, ou o compromisso pela preservação do meio ambiente, decorre de mandamento constitucional. Então, o artigo 225 da Constituição impõe a todos, né, o dever de manter o equilíbrio ambiental, sobretudo com relação ao poder público. Então, não se trata só de um mandamento voltado à iniciativa privada, às pessoas em geral, mas também traz a essa responsabilidade, ou impõe essa responsabilidade, o poder público, que tem, por exigência constitucional, adotar medidas, políticas públicas, portanto, no âmbito da preservação ambiental, fazendo que ações que degradam o ambiente sejam coibidas, sejam cessadas, e que ele próprio, como um agente de intervenção, também não adote políticas que sejam agressivas ao ambiente, e que aquelas medidas que historicamente foram sendo desenvolvidas pelo poder público e que negligenciou, né, que também negligenciou esse cuidado, sejam, portanto, cessadas e novas práticas, novas políticas sejam tomadas. Por uma simples razão. Né? Nós não somos donos do ambiente, nós apenas cuidamos para as gerações futuras. Uma vez eu vi uma propaganda de um relógio muito caro, né? Não vou falar o nome, porque ninguém está me pagando merchandise aqui, mas eu achei bacana, o slogan era assim: você não é dono desse relógio, você apenas o guarda para as gerações futuras. Né? E é bem próprio da questão ambiental. Ele é valioso, ele é desejado, né?
merece esse cuidado, mas não é nosso. Nós vamos entregar para os que virão, que entregarão e assim por diante. Então, esse mandamento há que ser cumprido por todos. E o poder público, portanto, tem como obrigação preservar, reparar, prevenir, recompor, controlar, definir e exigir que sejam adotadas políticas públicas com vistas, portanto, à manutenção desse equilíbrio ou à implantação, que se chegue, né, à possibilidade de um equilíbrio em duas atividades que nos são hoje muito caras e exigidas, que é promover o desenvolvimento para que o ser humano seja incluído numa dimensão que permita a ele se realizar enquanto ser humano, portanto, é a valorização da dignidade da pessoa humana, que envolve uma universalidade de situações e, ao mesmo tempo, preservar o ambiente. Né? Então, como oferecer emprego sem fazer, né, sem promover essa atividade econômica tão necessária? E toda atividade econômica, ela é invasiva. Né? Ela precisa extrair do meio aquilo que é necessário para que seja oferecido como riqueza às pessoas. E aí nós temos, então, duas atuações, a do poder público e a do poder privado. Né? Quando nós temos uma situação de degradação ambiental ou de passivo ambiental que envolve o poder privado, ou o setor privado, existem as ações correspondentes, o Ministério Público, entidades associativas, ou seja, aquele que está legitimado, né, entidades governamentais, entram com ação, intentam ação, e nós, com uma maior tranquilidade, né, impomos lá a obrigação na reparação, sob pena de multa cominatória. Então, cessar a atividade danosa ou reverter o dano ambiental, reparar o dano ambiental, sob pena de multa. Bom, não cumpriu. Como é que faz? Né? Então, inicia-se o processo de execução, se for ao final da ação, enfim, na fase processual adequada, né, e vamos, então, impor a sanção prevista ou fazer com que aquela situação se reverta. Mas o setor privado tem a disponibilidade da decisão. Né? É ele que cria os seus objetivos, ele que cria suas metas, e, portanto, cabe a ele também assumir os riscos das suas ações e, com isso, abdicar de certas atividades em prol da preservação ambiental. Então, nós não temos grandes dificuldades com relação a isso. Aqui em São Paulo, uma das questões que ainda nos traz bastante demanda judicial é a questão do corte da queima da cana. Né? Então, queimou a cana, bom, foi ele, não foi ele, foi o terceiro, enfim. Né? Há toda uma série de medidas sancionatórias, aplica multa, aplica medida coercitiva, e não há muitas questões a serem trazidas à reflexão. Porém, essa mesma atividade que afeta o meio ambiente, vez por outra, é praticada pelo poder público. Esgoto in natura, lixão, não tratamento de resíduos sólidos, atividades da mais variada ordem que podem impactar o meio ambiente. E aí as ações são as mesmas. Né? Ação civil pública, com tutela antecipada, com vista a fazer cessar aquela atividade. E não é raro termos decisões exatamente no sentido de impor ao administrador que tome providências, que adote políticas públicas, fazendo cessar aquela atividade que provoca degradação. E aí surge o grande problema. Porque nós vamos encontrar vários conflitos de normas, tanto de norma nível constitucional quanto infraconstitucional. Primeira questão, né, que nos ocorre é que, para o administrador público tomar qualquer medida, ele precisa de verba. Então, ele precisa ter recursos para isso. E o administrador público não pode realizar qualquer despesa que não esteja prevista no seu orçamento. Isso decorre do princípio da universalidade. Toda despesa e toda receita deve constar, né, do orçamento público. Mas, né, vez por outra, ele vai se deparar com essa situação. Ou seja, há uma imposição para realizar, fazer, que demanda recursos e esses recursos não estão disponíveis. Esses recursos não constam do seu orçamento. Não constaram do orçamento ou porque não existe recurso realmente suficiente na arrecadação municipal para fazer frente a essa despesa, ou
Não se pensou nisso quando foi feito o orçamento público. Então, primeira questão que nós nos deparamos. A propósito da questão desse princípio, nós temos várias decisões. Aliás, isso, num passado não muito recente, era recorrente quando um certo ativismo judiciário, um ativismo jurídico, se buscava a adoção de políticas públicas por parte de órgãos legitimados, sobretudo do Ministério Público. E o Judiciário, até confesso, uma visão um pouco, naquela época, mais conservadora, simplesmente se abstinha. Dizia, não, isso é invasão de competência, invasão de poderes, trata-se de poder discricionário do município, e, portanto, não é possível impor ao município a realização de despesa que ele próprio não tenha se decidido ou que tenha decidido gastar. Nós temos alguns exemplos em ações diretas de inconstitucionalidade, aliás, vários exemplos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo órgão especial, exatamente em face de leis municipais que dotaram determinadas medidas que impactavam o orçamento sem ter a dotação orçamentária correspondente. Exatamente afirmando que seria uma ofensa ao princípio da separação dos poderes com a criação de despesas não previstas no orçamento. Porém, na questão ambiental, nós teríamos um confronto entre dois mandamentos constitucionais. O mandamento que impõe ao administrador que adote medidas de proteção ambiental por força do artigo do mandamento constitucional, e o outro que diz que o administrador não pode realizar despesas que não estejam previstas no orçamento. Então, não se trata de ter uma norma constitucional e uma infraconstitucional, e aí sim caberia a questão da análise de constitucionalidade, mas sim quando se tem dois mandamentos. Fala, olha, você, prefeito, e aqui nós estamos tratando mais especificamente do poder municipal, você, prefeito, precisa cuidar do seu meio ambiente. Agora, se você não cuidar, então, se você tem uma obrigação, é porque alguém tem o direito. Quem tem o direito? As gerações presentes e futuras. Direito aqui, a um meio ambiente equilibrado. Ora, se você não cuida, você está violando o meu direito ao meio ambiente equilibrado. Então, para cada direito violado, eu tenho uma ação correspondente, que o garanta. Né? Se o meu direito foi violado, preciso de uma ação para dar efetividade. Bom, então, você, Ministério Público, ou seja lá quem for, está legitimado a entrar com a ação. Tá bom, então eu entro com a ação civil pública e falo para esse prefeito, agora você vai lá e cuida direito do meio ambiente. Com que dinheiro? Não sei, problema é seu. Não, mas a própria Constituição, que também manda eu cuidar, fala que eu não posso gastar. Né? Porque diz nenhuma despesa será realizada senão aquelas previstas no orçamento. E se eu gastar? Bom, se você gastar, você incorre em crime de responsabilidade. E se eu incorrer, eu estou inelegível, posso perder o mandato. E quando que eu tenho a situação de violação, né, do rol que compõe os crimes de responsabilidade? Exatamente nas duas situações. Quando ele gasta além do orçamento e quando ele não cumpre a ordem judicial. Então, olha a situação que fica difícil de achar uma solução. Se eu tenho direito de ação, alguém tem, se é um direito coletivo, proteção do direito difuso, tudo a gente já sabe. Então, entra com a ação coletiva. Natureza para satisfação dessa universalidade que se sente violada no seu direito ao ambiente saudável. O juiz concede a ordem. E aí ele fica também agora numa outra situação. Se ele cumpre o orçamento, ele não cumpre a ordem judicial. Se ele cumpre a ordem judicial, ele descumpre o orçamento. Qualquer que seja a situação, ele incorre na lei de responsabilidade. E o que daria, então, uma situação de congruência entre normas de mesmo status, que elas estão juntas no mesmo artigo. Nem agora não estamos mais falando de hierarquias diferentes. Nós estamos falando em situações semelhantes. Então, como encontrar uma solução para esse problema? Ora, ninguém discute que há o direito de ação para se reverter processos ou situações de degradação ambiental. Também ninguém, hoje em dia, discutiria a possibilidade do judiciário impor ao administrador público o dever de agir diante da sua omissão, ou diante de uma política equivocada, ou diante de uma situação nova, não prevista, com vistas exatamente a reverter esse processo. Acho que essa fase já foi superada no judiciário. Aquela ideia de que o judiciário não poderia interferir nas tomadas de decisões do administrador já
né, ficou para trás. Hoje nós avançamos nesse campo. Então precisamos achar uma solução. Nós não podemos também colocar o administrador público numa encruzilhada. Ou eu perco meu mandato por descumprir ordem judicial, ou eu perco meu mandato por gastar mais que orçamento. Eu acho que gastar mais que orçamento seria até uma situação um pouco mais complexa, porque ele não teria como, né? Não teria como fazer todo o processo administrativo de forma válida se não há verba. Não tem nem como abrir um processo licitatório, não existe nem a possibilidade de fazer empenho, de liberar recursos, simplesmente ele fica travado. Então ele acabaria mesmo incorrendo na questão da não cumprimento da verba da ordem judicial. Então, a solução que tem se mostrado a mais viável é não dar a ordem para fazer, mas dar a ordem para tomar as medidas necessárias para poder fazer, né? Então, em alguns casos, a gente tem reformado, modificado a decisão de primeiro grau, mantendo a obrigação, mas ao invés de manter o prazo, que muitas vezes é exíguo, ainda há pouco dava o exemplo de uma ação civil pública de uma cidade do interior de São Paulo, que tinha, como todas praticamente, lançava o seu esgoto in natura num certo curso d'água. E o Ministério Público entrou com ação civil pública para que fosse cessada essa atividade e deu prazo de 180 dias para o município adotar as medidas necessárias para que o esgoto fosse tratado. Não é possível, né? Nem tecnicamente é possível. A gente não sabe nem qual é a dimensão da obra que seria necessária, o seu custo, né, para que isso fosse revertido. Então, o que é preciso fazer? Preciso ter um pouco de cautela, né, dar um passo para trás. É obrigação? Ela está imposta? Está. Porém, é preciso que primeiro faça todo o processo de planejamento da obra. Segundo, dimensione o seu custo. Terceiro, inclua no orçamento a sua realização. Se não no orçamento anual, no plurianual, porque se trata de uma atividade de execução continuada. E só aí, se não cumprida, aí ele estaria incorrendo em descumprimento de ordem judicial, em descumprimento do mandamento constitucional, e então ficaria sujeito às sanções correspondentes. Caso contrário, nós vamos ter uma decisão inexequível, nós vamos ter uma decisão que vai, na verdade, desconstruir toda essa ideia, né, de uma diria intervenção, mas atuação do Poder Judiciário, exatamente com vistas a reversão do processo de degradação ambiental. E eu tenho uma ementa, né? A gente gosta de ler ementa, né? Eu tenho uma ementa que é exatamente essa situação, né? Houve o pedido de liminar, não vou ler toda, mas houve o pedido de liminar para abstenção do lançamento de esgoto em água de córrego. E o juiz de primeiro grau, isso é um agravo de instrumento, e deu lá tutela antecipada, tal, fazendo cessar, não sei o que lá, sob pena de multa, que é um outro problema, né? Como pagar essa multa? Por ofício requisitório, por precatório, mas se você paga, quem vai pagar a multa é o próprio município, então ele vai estar tirando o dinheiro, os recursos que poderia estar ser revertido, inclusive para a questão ambiental, se não para outras, para pagar a multa, para um fundo, né, de reparação. Então, essa multa também é uma coisa, a gente precisa também repensar, fica para uma outra discussão. Talvez quem devesse pagar a multa é o prefeito, não o município, né, porque ele que descumpre. Então, aí no caso, né, deve-se proteção ao meio ambiente, que pertence a tanto à sociedade quanto aos entes públicos. Necessidade de inserção da despesa em orçamento municipal, caso seja indispensável a efetiva realização de obras e não sejam suficientes outras condutas, o que inviabiliza o imediato cumprimento da medida na forma imposta, a qual, no entanto, não pode ser simplesmente afastada. Também não pode dizer, não tem dinheiro, não faço. Responsabilidade de criação de crédito adicional, né? Então, vai lá no seu orçamento, se for uma coisa factível, algo factível, um valor que comporte no seu orçamento, renuncie a uma obra que talvez não seja tão prioritária e faça os devidos remanejamentos para o seu cumprimento. Caso contrário, há que se incluir o gasto na respectiva lei orçamentária futura, então com isso, né, se estaria compatibilizando os dois sistemas. O que, na verdade, a gente
se depara, né, é uma questão bastante recorrente, que é o seguinte: a lei e o Poder Judiciário não são, lamentavelmente, não são mágicos, né? A gente gostaria que a lei fosse, né, tivesse esse condão de magia, né, e quando se dita uma lei, o mundo se transforma. Na verdade, a sociedade se transforma, é por isso que as leis são editadas. Não são as leis raríssimas. Talvez um exemplo assim de lei que mudou um pouco o comportamento brasileiro tenha sido a lei, o Código de Defesa do Consumidor. Mas também veio por conta de uma demanda dos consumidores. O consumidor amadureceu. E esse amadurecimento do consumidor chamou a responsabilidade, os agentes públicos, para que editasse uma norma de status protetivo. E a partir daí ela foi transformando a sociedade e, ao mesmo tempo, né, a sociedade foi transformando a dimensão da própria norma. Então, o que se tem é que não adianta entregar a coisa toda para o judiciário e para o legislativo. Se não houver realmente o reconhecimento, né, a crença de que um agir de forma diferente é a única forma de se conseguir criar um ambiente saudável, um ambiente sustentável, não adianta entregar tudo para o judiciário que nós vamos dar as decisões judiciais maravilhosas, para constar de livro de compêndio de jurisprudência, né, ou livro de doutrina, mas de baixa efetividade. Exatamente, entre outras questões, porque a maioria dos municípios, não só de São Paulo, mas sobretudo do resto do país, são municípios que não têm renda, não têm receita, não conseguem ter recursos suficientes para promover todas as mudanças necessárias. Por outro lado, também não fazer nada é eternizar o problema. Então precisamos buscar um equilíbrio entre o fazer, mas um fazer dentro do possível. E, portanto, ir sinalizando ao administrador público que ele deve, nos momentos futuros, os próximos, que assim se lançam essa empreitada, saber, né, que devem introduzir, constar de seus orçamentos e buscar esses recursos das várias formas possíveis para, então, implementar essas políticas de proteção ambiental. Poucas palavras, era essa uma questão que eu gostaria de trazer para reflexão. E, na verdade, não é uma solução, é só um problema. É um problema que a gente convive diariamente e que, juntos, talvez, nós consigamos, então, achar aí um caminho ser trilhado. A sugestão dada, né, é a que ou encontrada, é a que estamos dando nas nossas decisões, mas gostaríamos muito de outras mais eficazes. Muito obrigado, agradeço a forma como me ouviram e, mais uma vez, o convite que me foi feito. Obrigado. Doutor desembargador, muito obrigada pela brilhante palestra. E dando sequência ao nosso seminário, professor Dr. Flávio Arhamed, com o tema A tutela jurídica do meio ambiente cultural no direito ambiental brasileiro. O tema que me foi confiado é a questão do meio ambiente cultural, que é um tema muito complexo, é um tema de pouco... No judiciário, ele vem sendo respondido de forma pontual, né, mas que cresce enquanto disciplina na questão ambiental. Tivemos aqui já na OAB de São Paulo inúmeros encontros, inúmeras discussões, onde a gente começa a trabalhar a questão do meio ambiente digital como um desdobramento do meio ambiente cultural, e essas questões avultam de forma importante na dogmática jurídica e cada dia mais frequente, e esse tema cada dia mais frequente perante o judiciário. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, antes de entrar propriamente no nosso tema, diz respeito à questão da própria atuação do judiciário, né? A gente tem o professor Álvaro, com bastante perspicácia, trouxe esse divisor de águas, né? Nós temos na nossa formação o judiciário como grande guardião, né, da democracia, e isso eu acho que é uma visão que a própria população tem, se pouco resta do legislativo, do executivo, o executivo também tanto nos maltrata, o judiciário vem ali, de certa forma, oferecer algumas respostas que não oferece, se não oferecem na medida em que a expectativa ocorre, por conta da própria deficiência de estrutura. Mas assim, guardião da questão da moral que a sociedade
vislumbra em termos do judiciário. Bem, essa questão é importante para a gente balizar exatamente esse tema que foi tratado, que é o judiciário, o papel do judiciário em termos do controle das políticas públicas. A gente tem efetivamente não mais um judiciário neutro. O jurista Sentes Melendo fala que o juiz não é mais um convidado de pedra, né? Então o juiz realmente não é mais um convidado de pedra, e eu também faço uma homenagem, desembargador, à doutora desembargadora Vera, hoje advogada, doutora Vera, que escreveu um texto belíssimo sobre o papel do juiz no trabalho do professor Edson Milaré sobre acho que foram uns 15 anos de comemoração da ação civil pública, né, desembargador? E era um trabalho que ponderava muito essa questão do papel do juiz na questão da preservação do meio ambiente. Temos um judiciário que hoje é um poder judiciário sob a luz de um Estado democrático, que é um Estado de bem-estar social. Então, não é mais aquele judiciário neutro, é um judiciário que atua, sim, no sentido de consecução desse Estado democrático de direito, dessas finalidades que almeja o Estado de bem-estar social. Então, temos aí o primeiro balizador, que é exatamente até que ponto o judiciário vai poder ter uma postura ativa ou não ativa. E aí a gente vai esbarrar numa primeira questão, né, que diz respeito ao meu tema aqui. Como tratar da questão do meio ambiente cultural nessa perspectiva que eu estou enunciando, onde o próprio judiciário caminha no sentido de afirmação de políticas públicas. Bem, evidentemente que o judiciário só vai oferecer respostas em matéria de meio ambiente cultural ou qualquer matéria relacionada ao meio ambiente se for provocado para tal. E, lamentavelmente, as questões que dizem respeito à questão do meio ambiente, salvo uma questão ou outra, do meio ambiente cultural, né, que é o tema que está sendo tratado aqui, ele gira em torno de questões patrimoniais, ou seja, se fizermos um grande inventário sobre as questões relacionadas à proteção do meio ambiente cultural, o que a gente vai ter em termos das discussões? São discussões que remontam à questão de tombamento, à questão de, hoje, muito frequente, questões relativas à proteção do patrimônio arqueológico, que é um tema enormemente tratado lá no Poder Judiciário no Rio de Janeiro, por exemplo, no meu estado, onde a cada obra que a gente vai realizar, tivemos aí, assim como aqui em São Paulo teve o Rodoanel, lá no Rio nós temos Arco Metropolitano, onde já foram encontrados mais de 55 sítios históricos por conta da... E hoje, por força até da atuação do Judiciário, temos exatamente uma proteção desses sítios históricos nessas obras que, há pouco tempo atrás, o empreendedor tratava de uma forma leviana e passando realmente o trator em cima dessas obras. Hoje, com muita satisfação, eu destaco o protagonismo do Poder Judiciário ao deferir, né, liminares nesse sentido. Graças a esse tema, graças a essa atuação, nós temos lá no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, a Rio Branco, tivemos a obra do veículo leve sobre trilhos lá no Rio de Janeiro, que a obra teve que ser, vamos ver como é que a gente vai fazer, teve que ser paralisada, porque se encontrou resquícios do casario que antecedia a reforma da Rio Branco lá nesse sítio. Eu tive, não sei se foi aqui na OAB, mas eu tenho tido a oportunidade de citar esse outro exemplo, que são prédios que estão sendo construídos no centro da cidade, casarios não preservados, que vêm aí e que vêm dando lugar a edifícios, e que se encontram resquícios e são, portanto, paralisados, não com o fito de inibir a atividade econômica, mas com o fito de que se busca uma solução para a preservação desses sítios. O exemplo mais candente desse trabalho, né, dessa obra, vem com aquilo que, não sei se todos têm notícia, com o descobrimento na área do Porto Maravilha, que é uma obra grandiosa que está sendo realizada lá no Rio de Janeiro, onde se descobriu o Cais do Valongo, que era o cais onde se desembarcavam os escravos na cidade do Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de escravos
desembarcaram no Cais do Valongo, essa área foi toda preservada e hoje é uma área que é patrimônio, que é candidata a patrimônio da Unesco. Enfim, fazendo um breve retrospecto, esse parece ser, salvo esse aspecto sobre patrimônio arqueológico, os grandes embates ainda no judiciário se delimitam nessa questão do tombamento, da questão do alcance do tombamento, toda aquela problemática envolvendo o patrimônio imobiliário, propriamente dito. A gente tem mesmo tendo em vista, e é importante que se diga isso, que quando a gente está tratando da proteção do patrimônio imobiliário, nada mais estamos fazendo do que, senão, preservar os valores imateriais que se encontram naquele patrimônio. Não, a gente não está falando de preservação de imóvel, a gente está falando de preservação de valores, né? Então, essa problemática circunscreve toda a discussão envolvendo a proteção daquilo que a gente chama de meio ambiente cultural. E aí eu direciono a minha pequena exposição no sentido de uma pequena contribuição em relação a uma concepção que eu costumo dizer, uma concepção alargada do que é meio ambiente cultural, né? A gente tem que verifico desde o início desde a edição da Constituição, que a gente tem a ideia de patrimônio histórico. A nossa ideia de meio ambiente cultural, ela não se restringe a uma noção administrativista do que é um patrimônio histórico, mas sim do que é patrimônio cultural. E quando eu falo em patrimônio cultural, eu estou falando de valores, e eu não estou falando exclusivamente em bens que tenham uma valoração artística relevante, mas bens que tenham um valor significativo do ponto de vista dos valores da cidadania. Então, com a Constituição, isso é claro, acabou-se a ideia de que um bem ele tem que ter um valor artístico determinado para ser preservado. Não, ele vai ter um valor ele vai ter referência, ele vai ser digno de proteção se ele representar os segmentos da sociedade brasileira, se tiver valores de referência daquilo que forma a multiplicidade da sociedade brasileira. Então, a minha primeira contribuição é no sentido de trazer, e eu cito um exemplo também até que nós tivemos com o Judiciário lá no Rio de Janeiro. Tivemos um debate lá na nossa Escola da Magistratura, eu tenho o prazer lá de lecionar, e nós tivemos uma discussão sobre a proibição dos bailes funk no Rio de Janeiro. Baile funk, o Estado editou uma lei, isso é uma lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em que se proibia, e não se proibia os bailes funk, mas se criavam tantas condições para que os bailes fossem realizados, pedir autorização da polícia, que a realização do baile funk praticamente ia se inviabilizar. Eu detesto funk, eu acho, em termos de manifestação artística, eu acho uma das piores coisas que tem. Eu sou adepto do samba, eu acho que... Mas o funk, a gente tem que reconhecer, é uma expressão artística da cultura carioca, dos guetos carioca. Tanto é que, como o samba surgiu, teve a sua expressão lá nas favelas do Rio de Janeiro. Então, tem valores de referência, tanto é que hoje é protegido como patrimônio material da cidade do Rio de Janeiro, o funk carioca. Esse funk, essa lei, ela acabou por ser revogada pela Assembleia Legislativa e, de todo modo, ou seja, tamanha foi a mobilização da sociedade. Mas, certamente, a postura do Judiciário seria no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da lei, uma vez que a lei ela tinha ali um nítido condão de quê? De proibição de uma manifestação cultural. Então, nesse sentido, eu venho direcionar a minha manifestação no sentido de delimitar aqui um aspecto, exatamente essa visão que eu denomino uma visão alargada do que seja meio ambiente cultural, e que não vai compreender, e é essa que é a nota que eu procuro trazer de discussão e a nota distintiva, eu acho fundamental, o patrimônio cultural hoje, ele não está relacionado exclusivamente a essa questão do patrimônio histórico e daquela visão antiga administrativista daquilo que tem que ser preservado. É muito importante que se diga que, tão importante quanto o artigo 216, que fala da preservação do patrimônio histórico, dos modos de ser, fazer, dos instrumentos, que é o tombamento, o inventário, o registro. Hoje, o patrimônio
tão importante quanto o artigo 216 é o artigo 215, e eu chamo a atenção para um outro, recentemente incluído por força de uma emenda constitucional, o artigo 216-A da Constituição. São artigos que trazem para a Constituição um grau de completude, algo que já estava na Constituição, só não era enxergado, que é exatamente a questão dos direitos culturais, ou seja, o patrimônio cultural, ele diz respeito a um dos tópicos relacionados à questão do meio ambiente cultural, que é a questão da conservação cultural. Fora isso, o artigo 215 trata da produção cultural, da difusão cultural. Produção cultural que é tratada sob diversos aspectos, sob o aspecto de quem produz, ou seja, do sujeito ativo, e de quem usufrui das manifestações artísticas de um modo geral. É muito interessante, colegas aqui na mesa, desembargadores, que recentemente o Ministério Público de São Paulo, eu não sei, realmente eu não tenho registro de como foi essa ação, ingressou com a ação civil pública, muito interessante, caso aí de um determinado município, que não tinha política cultural. Ele falava assim, o Estado não deve, nós não podemos nos imiscuir, o Judiciário não pode ingressar e formular política cultural. Agora, se o município não tem política cultural, ele aí cabe a tutela jurisdicional para quê? Para exigir que aquele determinado município forneça política cultural. Isso é muito, a doutrina também já vem em diversos trabalhos aí agasalhando essa ideia, principalmente na questão de um tema correlato, que é o direito ao lazer, umbilicalmente ligado à questão do direito à cultura. Então, esse é um ponto que é importante de ser trazido nesse debate, exatamente para matizar o que é essa posição alargada do que se traduz nessa questão da produção cultural, tanto no seu aspecto de ativo quanto passivo. Essa questão da fruição dos direitos culturais, das manifestações artísticas, vão comportar também uma atuação do Estado, que é um dever de difusão cultural. A gente tem, quando a gente fala que é o poder público, e o artigo 215 diz expressamente, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Esse apoio, essa garantia que o Estado dá, se dá através de mecanismos de proteção, de mecanismos de incentivo, o que significa dizer o seguinte, o Estado tem que criar formas democráticas de acesso. Eu digo isso no momento em que, por exemplo, se debate, não sei se, não me lembro da Folha recente, a Folha há umas 2 semanas, mas o Globo agora recentemente, uma grande discussão sobre o aspecto da Lei Rouanet, que é a lei de renúncia fiscal, ou seja, que medida a Lei Rouanet ela não vem criando distorções, privilegiando determinados grupos, em que medida o incentivo fiscal não vem sendo utilizado, desviado. E aí a questão do orçamento é uma questão importante, né? Quer dizer, que medida uma lei que um recurso público, ele não é utilizado de forma comedida e de forma plural para que se garanta a pluralidade e um dos temas fundamentais, que é a afirmação dos grupos minoritários, esses que não têm, de certo modo, menor condição de expressar e de se colocar, de expressar a sua cultura de forma significativa. Então, esse aspecto é muito importante, eu acho que a gente caracterizar que a questão do meio ambiente cultural não está relacionado só ao patrimônio cultural imaterial, material, mas também imaterial, a questão do direito de participação na cultura por todos os grupos que formam a sociedade brasileira. O parágrafo 3º do artigo 215 também traz um ponto importante. Foi introduzido por uma emenda constitucional e que diz o seguinte, e que cria o dever da União, dos estados e dos municípios, da União, né, na verdade, e no âmbito dos estados, isso também repercute no município, de você estabelecer um plano nacional de cultura. Esse plano nacional de cultura deveria conter a defesa e a valorização do patrimônio cultural, isso que já foi abordado, produção, promoção e difusão de bens culturais, a formação de pessoal qualificado na cultura, e aí a gente tem um aspecto importante que associa cultura e economia como dever do Estado, né, como um dever do Estado, a democratização
de acesso aos bens da cultura e a valorização da diversidade étnica e regional. Essa lei foi editada em 2010, é a Lei 12.343, e que possui exatamente esses objetivos: o reconhecimento da valorização da diversidade cultural, étnica e regional, a promoção do patrimônio histórico, artístico, material e imaterial, valorização e difusão de criações artísticas, promoção do direito à memória, universalização do acesso à arte e à cultura. Voltamos aí mais uma vez a essa questão de que o acesso, não basta termos cultura, mas que o acesso seja universalizado. A relação dessa política cultural com o ambiente escolar, com o ambiente educacional, tema já abordado pelo desembargador na linha aqui de manhã, e o estímulo ao pensamento crítico e reflexivo. Existem outros inúmeros itens aí que compõem o rol dos objetivos, né, em relação a essa lei, mas a ideia é exatamente que essa questão da política cultural no Brasil, ela tem que obedecer a esse paradigma de diferenciação, de pluralidade cultural. No anexo, né, da lei, do Plano Nacional de Cultura, você tem assim, uma passagem bastante interessante, que quase que uma exortação, que o legislador fala: não se pode ignorar as tensões, dominações e discriminações que permeiam a trajetória do país, registradas inclusive nas diferentes interpretações desses fenômenos e nos termos adotados para expressar as identidades. Então, emerge exatamente daí um papel do Estado, que é um papel diferenciado, que é um papel de promoção, em que o Estado alavanca exatamente essas diferenças e no sentido de prestigiar aquilo que se denomina diversidade cultural, que vai se dar aí deve se expressar por medidas, programas e ações que visam valorizá-la. Já tivemos a oportunidade de falar sobre o artigo, o artigo mais comentado, né, o 216, que, como eu digo, sofreu e sofre uma interpretação, no meu entender, bastante tacanha, na medida em que tenta se conformar, não do ponto de vista do judiciário, digo do ponto de vista de uma história que a gente tem. É interessante que o meio ambiente cultural, costuma brincar, ele vem muito antes do meio ambiente, né? Assim, a gente tem o primeiro diploma significativo que a gente tem, é o Decreto-Lei 25 de 37, que foi exatamente a base de toda a política de tombamento, toda a política de preservação. Então, é natural que a gente, do ponto de vista do meio ambiente cultural, a nossa dificuldade de se descolar, não é deslocar, descolar do direito administrativo seja muito maior. Porque a gente tem o próprio IFAM, que é o órgão de preservação, ele tem uma estrutura em que ele é muito, o bem ambiental cultural, ele ainda vem matizado daquela lógica do direito público que as outras dimensões do meio ambiente não possuem, exatamente porque já surgiram sob uma perspectiva difusa, com outro viés hermenêutico. Então, esse artigo 216, por conta exatamente dessa tradição que a gente tem, e é curioso também que alguns colegas, eu tenho colegas doutores e tudo, dizendo patrimônio cultural não é meio ambiente cultural. Eu já afirmo até hoje com propriedade sustentando isso. Enfim, porque exatamente enxergam nesse capítulo uma visão, um viés administrativista que, no meu entender, já não existia. O judiciário, por sua vez, já vinha afastando esse viés. É muito interessante que aqui, eu me reporto não só às decisões judiciais contra a própria doutrina, como o professor Fiorilo, que verifica a possibilidade do judiciário declarar, ele fala em tombamento judicial, o professor Fiorilo menciona esse tema, né, utiliza essa expressão, ele não fala em numa sentença declaratória de interesse em relação ao valor histórico ou cultural de um bem, ele fala em tombamento judicial, mas é importante se dizer que exatamente essa visão essa visão administrativista ela vem sendo já afastada, né? Então, e ela é totalmente
no meu entender, ela é totalmente afastada na medida em que a gente começa a reconhecer a propriedade, a possibilidade do judiciário ir lá reconhecer um valor de um bem cultural que, por exemplo, o Poder Executivo não tem reconhecido, ou desconstituir. Tivemos decisões judiciais lá no Rio de Janeiro recentes, em que no Rio de Janeiro a gente tem um instituto chamadas APACs, Áreas de Proteção da Ambiência Cultural. Você tem a preservação da volumetria de determinados espaços e algumas decisões judiciais foram lá e, mediante perícia, é claro, verificando que aqueles bens pouca importância têm em relação a valor histórico, em relação à necessidade de preservação, foram lá e reconheceram, descaracterizaram aquela proteção que havia sido outorgada pelo poder público municipal. Mas a verdade é que essa visão administrativista, essa visão do direito público, né, ela vem com o artigo 215 e com o parágrafo 3º do 215, a edição do Plano de Cultura, e mais recentemente a edição da emenda de número 71 de 2012, que acrescentou o artigo 216A ao capítulo relacionado à preservação da cultura, traz uma visão totalmente diferente, nos permite interpretar de modo harmônico que o legislador constitucional ele não está preocupado apenas em preservar prédios, ele está preocupado em que a cultura seja uma alavanca da qualidade de vida, que a cultura seja, ela faça parte exatamente daquilo, de um ingrediente fundamental a um projeto de cidadania, um projeto de emancipação do indivíduo numa sociedade em que a pluralidade cultural, étnica, ela é fundamental exatamente para formar esse grande caldeirão, essa grande miscelânea, né, civilizatória que vai fazer o brasileiro diferente. Então, é nessa perspectiva que eu acho, né, eu não vou me alongar muito, que o que a gente caminha, né, o viés interpretativo, eu acho que, e cada dia mais, algumas das demandas começam a vir ao judiciário com essa preocupação, que o judiciário tem condições de, aliás, o judiciário não, nós temos condições de levar ao judiciário determinadas questões que passariam naturalmente ao largo. Eu cito aqui alguns exemplos, né? Um exemplo é a questão, uma ação que tramitou aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, patrocinada pelo professor Celso Fiorilo, com relação ao reconhecimento do futebol como patrimônio cultural. Um tema importante, tão importante pelo tema em si, né, como pelo significado no reconhecimento de um bem imaterial, de um bem cultural imaterial, que, de certo modo, não encontraria guarida, nem mesmo até na doutrina. Então, já outras decisões existem também nesse sentido. Tem registros de, se vocês quiserem, depois eu posso transferir aqui, decisões da ministra Eliana Calmon, lá no Rio. Também tivemos uma decisão importante do desembargador Ismênio, no sentido do reconhecimento do futebol como patrimônio cultural. Outras decisões importantes, por exemplo, que eu acho que o Tribunal de Minas Gerais ele reconheceu que nós temos o artigo 216 da Constituição, ao lado do tombamento, ele prevê um instrumento importante, que é um instrumento de inventário de bens, né? Um arrolamento do bem que teria importância nacional. Durante muito tempo, a doutrina se debateu sobre essa questão, dizendo o seguinte: um inventário ele foi previsto pelo legislador constitucional, mas ele não tem disciplina dos seus efeitos. E essas questões começaram a ser discutidas e levadas ao Poder Judiciário sobre bens que tinham sido inventariados pelo IPHAN, ou seja, tinham alguma importância cultural, bens móveis, etc. Não tinham sido tombados, mas teriam sido inventariados. E o IPHAN, qual seria, na ausência de uma legislação que regulamentasse o inventário, ou seja, de algo que realmente reconhecesse o inventário, os efeitos da proteção através do inventário, como é que ficaria isso? E
algumas dessas decisões se manifestaram no sentido de que o simples inventário já dotaria aquele bem de uma proteção específica e, portanto, um cuidado no sentido de manipulação em relação a essa discussão. Outras discussões importantes nesse sentido dizem respeito à questão do uso da paisagem, né? Cada dia mais a gente tem uma visão, questões vindo aí ao judiciário que dizem respeito à alteração do entorno. Hoje não se fala nem mais em entorno do bem tombado, né? Hoje o conceito que a doutrina utiliza de forma muito peculiar e muito apropriada é ambiência, ou seja, quando se preserva um bem, não basta a preservação do bem, você tem que preservar a ambiência do bem para exatamente visando ali que não se descaracterize o seu envoltório. Então, as discussões relacionadas ao bem tombado e à própria paisagem como um bem ambiental protegido é importante. Eu utilizo aqui muito de forma carioca, aí fazendo um pouco de propaganda da minha cidade. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro foi lá, reconheceu a paisagem do Rio de Janeiro como bem cultural de importância, significação para a cidade. Ou seja, o que vai, não é à toa isso, nós temos aí exatamente o plano diretor, uma lei importantíssima no município, estabelecendo esse estatuto à paisagem do Rio de Janeiro, que também veio a ser reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco. Enfim, o que eu quero destacar com esses pontos, né, e sem me estender aqui muito, é exatamente uma visão de que cada dia mais esses mecanismos de proteção eles se aprofundam. A cultura, cada dia mais, ela é tratada, interpretada, quer dizer, ela já é tratada pela legislação, mas a doutrina avança no sentido de reconhecer nos dispositivos legais existentes a ideia de que a preservação cultural não envolve apenas um aspecto estático da cultura, mas um aspecto dinâmico. E é exatamente esse aspecto dinâmico que vai exigir que o Estado, o Poder Executivo, se mobilize no sentido de implementar isso tudo que a gente chama de políticas públicas que são essenciais à qualificação, à qualidade de vida e ao fortalecimento da cidadania. Nesse sentido, é evidente que quando a gente fala também, quando a gente discute o protagonismo, né, do judiciário no sentido de implementar essas políticas, desde que é motivado, né, desde que impulsionado para tal, o papel será importantíssimo, né? Isso está longe de caracterizar uma intervenção do Poder Judiciário, pelo menos no meu modesto entender, no Executivo. Isso daí estará nada mais, nada menos do que dando aso, criando condições para que realmente a política pública cultural se implemente. E, infelizmente, essas ações elas são perpetradas contra o Estado, que é o grande vilão, né, nessa história. Só para citar um exemplo aqui, nós tivemos um caso recente lá no Rio de Janeiro em que o próprio município do Rio de Janeiro colocou lá uns anúncios publicitários no Sambódromo, que é uma obra de Oscar Niemeyer tombada, e, é claro, o Poder Judiciário mandou remover, na segunda instância foi reformada a decisão quanto ao dano moral, porque o município ainda foi condenado em pagar dano moral por conta daquela violação à paisagem, violação a um bem culturalmente protegido, que era a obra do nosso mestre Oscar Niemeyer. Então, só para concluir, exatamente essa pequena colaboração que eu queria deixar no sentido de marcar essa posição, essa visão alargada do que é o meio ambiente cultural, que não se resume ao patrimônio cultural imobiliário, vai envolver toda a questão relativa ao patrimônio imaterial e aquilo que a gente designa como direitos culturais em sentido amplo, né? Porque se não exercermos direitos culturais, se não criarmos cultura, qual o patrimônio cultural que a gente vai deixar para as gerações futuras, né? Então, isso é um ato de produção, é um ato de cidadania, é um ato de afirmação e que, sem dúvida, num Estado como o nosso, cada dia mais
distante dos desígnios, dos seus desígnios de implementador de políticas públicas, venha aí o judiciário, movido aí pelos senhores, pelo conhecimento do estudo do direito ambiental, oferecer as respostas que talvez precisemos tantos como forma da gente de fortalecimento do Estado democrático de direito e de emancipação do indivíduo. Eu agradeço imensamente a paciência, não sei se me alonguei demais, espero que não, perdi o meu relógio aqui, então agradeço a todos. Muito obrigado. Dando prosseguimento, gostaria de chamar para compor a mesa e o nosso palestrante, Dr. Desembargador João Francisco Moreira Veiga. O doutor desembargador vai proferir a palestra sobre o assunto A especialização da jurisdição ambiental como garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente saudável e equilibrado. Doutor, fique à vontade. Eu ressalto que eu não falo aqui em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em meu nome particular. Então não vinculo nem a Câmara Ambiental e muito menos o Tribunal. Eu componho a primeira Câmara Ambiental, hoje tenho a honra de presidi-la, mas falo em meu nome exclusivo apenas. Não em nome de outras pessoas, embora este anseio não seja um anseio isolado. Nós temos ciência que é um anseio de vários que estudam e defendem um direito ambiental mais forte, mais célere e mais correto. Me parece que no momento em que nós vivemos uma situação como a de hoje, aonde se está instalado numa região metropolitana das mais adensadas do planeta, que é a região metropolitana de São Paulo, um verdadeiro caos hídrico, aonde a população tem sido privada escancaradamente e vergonhosamente de um dos maiores bens da vida, que é a água. E não venham me dizer aqui que isso é culpa de São Pedro, ou é uma fatalidade do destino, porque isto é um segredo de polichinelo que todos nós conhecemos, que a responsabilidade é a responsabilidade efetiva do poder público, e ele sabe muito bem disso. Portanto, deveriam se envergonhar aqueles que vêm às redes de comunicação dar isto como desculpa. É preciso que todos nós acordemos e façamos alguma coisa para, em pleno século XXI, com um arcabouço jurídico e um arcabouço técnico, que situações como a que hoje nós vivemos não se repitam. E não é uma situação que aflige apenas a zona norte de São Paulo. É uma situação que atinge o estado de São Paulo como todo. Nós devemos lembrar que a cidade de Itu, uma cidade de porte no interior de São Paulo, viveu aí uma situação de desabastecimento crítico, servida apenas de caminhões-pipa, com saques e sequestros de caminhão, coisa nunca vista neste nosso estado. E uma situação que tende a se agravar agora, quando nós entramos no período de estiagem para valer. Nós estamos vendo os reservatórios cada vez mais baixos. É preciso que uma resposta seja dada. E me parece que uma resposta séria do judiciário, sem dúvida nenhuma, é a criação de uma jurisdição especializada ambiental. Isso é um consenso entre aqueles que estudam e se debruçam sobre esta matéria. Nós já temos algumas varas e câmaras funcionando, eu integro uma delas. Em São Paulo nós temos 2 câmaras ambientais, não temos varas ambientais. Mas é um processo muito tímido que nós encontramos instalado.
Nós temos hoje no Brasil não mais do que 16 varas ambientais. Nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nós não temos nenhuma. Embora estejam os estados com maior PIB, maior população e maior problema. É de se estranhar essa ausência de varas especializadas em estados como estes, estados de grande porte. É preciso também perceber que a especialização, ela não é uma característica apenas da justiça e nem apenas uma característica do direito ambiental. A especialização é um processo que ocorre como um todo, em todos os segmentos. Eu integrei o Ministério Público de São Paulo por mais de 30 anos. E fui um dos responsáveis, quando compunha o órgão especial, a proposta é minha, e do hoje ministro Herman Benjamin, de criação de promotorias especializadas em direito ambiental e procuradorias de difusos em segundo grau. Isso tem mostrado, sem dúvida nenhuma, um progresso muito grande. O Ministério Público de São Paulo hoje colhe frutos extremamente exitosos em razão dessa especialização. O Ministério Judiciário também precisa colher esses frutos. Não tem mais cabimento que nós tenhamos crimes ambientais sendo tratados como coisa menor em varas criminais comuns. Porque numa vara criminal comum, onde nós nos deparamos com uma criminalidade de extrema violência, realmente, a morte de um pássaro, a manutenção de um macaco em cativeiro, se torna uma coisa insignificante. Mas não é insignificante. Não é insignificante se ela for olhada dentro de um contexto separado. É preciso que se perceba também que, como colocado pelo professor que me antecedeu, que nós precisamos perceber que o meio ambiente não é apenas o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente, ele é muito mais amplo. E precisa ser tratado e deve ser tratado dentro das câmaras ambientais, das varas ambientais. Nós precisamos ter nesse tipo de direito não ativistas ecológicos. Não é isso que nós precisamos. Não é isso que leva a uma justiça ponderada, uma justiça equilibrada. Mas nós precisamos ter juízes, e precisamos ter promotores, e precisamos ter advogados nessa área que conheçam efetivamente a matéria. Não é preciso, não basta apenas também criar-se varas ambientais e deixar ao Deus dará. É preciso que essas varas ambientais elas sejam providas de pessoas, de técnicos, de materiais que deem um suporte a um magistrado. E um magistrado vocacionado. Não basta também pegar e vamos abrir um concurso, puro e simples, escolher o mais antigo, seja ele a característica de formação que tiver. Eu também integrei o Conselho Superior do Ministério Público e nós sabemos que, embora difícil, é função de quem exerce esse cargo ponderar na sua escolha dos preenchimentos das vagas que pessoas vocacionadas ocupem essas áreas estratégicas, não apenas na magistratura, como no Ministério Público. Então, esta também é um olhar que precisa ser debruçado. É preciso perceber também que quando se fala em vara especializada, que não basta a acumulação de competências civil e criminal.
É preciso perceber também que varas ambientais, elas extrapolam o espectro de uma comarca. O espectro é mais amplo. Nós precisamos trabalhar, avançar com varas de abrangência, de competência regional. Porque o problema ambiental, na maioria das vezes, ele não é um problema local. Ele é um problema regional. Nós temos encaminhado um PL de lei, um projeto de lei complementar, em 2012, na Assembleia Legislativa, que prevê esses avanços. A criação de varas ambientais, a criação de varas agrárias, de varas do consumidor, de interesses difusos em geral. Prevê também uma modificação de competência, uma ampliação da competência. Esse projeto foi encaminhado em 2012. Foi dado a ele como é que me fugiu a palavra agora? Primazia. Né? Só que até agora esse processo continua rolando na Assembleia Legislativa. Com certeza a culpa disso, desse andar lento, não é apenas da Assembleia Legislativa. É da própria vontade política do Judiciário. É preciso vencer essa timidez, é preciso que todas as pessoas que tenham voz e entendam que esse assunto é necessário, que se movimentem, para que nós possamos quebrar esse tipo de barreira. Estranha a mim ver manifestações do Superior Tribunal de Justiça, e isso não vem de hoje, e bastam vocês abrirem a página de notícias do Superior Tribunal de Justiça. Há 4 anos atrás, há uma entrevista muito elegante, muito bem escrita e muito entusiasmada do então presidente Asfor Rocha. E o ministro Asfor Rocha, que não é um ambientalista, diga-se de passagem, mas é um administrador experiente, um administrador que enxerga a realidade, ele defende a criação das varas especializadas, a especialização da jurisdição. E mostra entusiasmado que aonde as varas foram criadas, o resultado tem sido, segundo palavras dele, excelentes. Aumentou a celeridade, aumentou a segurança, acabou-se com a loteria togada, que é um desastre. Então, se tudo isso ocorre, por que nós não podemos ter um movimento mais rápido de instalação desse tipo de varas, desse tipo de especialização da jurisdição? Se há um consenso de que elas são boas e de que elas produzem resposta necessária. Eu particularmente não entendo, mas é preciso que nós possamos cobrar e cobremos uma resposta a isso. É preciso também perceber, e aqui talvez ainda venha um restício da minha veia de promotor, embora eu já esteja há alguns anos no tribunal, que matérias ambientais, elas devem ser tratadas, e eu ouvi aqui o Dr. Álvaro e o Dr. Flávio falarem algumas questões. Eu não sei como cobrar, é injusto cobrar do município, por que não cobrar do prefeito, por que não cobrar do gestor público? Por que não? Porque não quer. Porque existe uma lei para ser manejada para isso, a lei de improbidade administrativa. E me estranha ver
um Ministério Público do qual eu integrei, um Ministério Público que é o maior do Brasil, em estrutura, em quantidade, também mover de forma tão tímida a lei de improbidade administrativa. E esquecer que o promotor que está no meio ambiente, ele também pode utilizar um instrumento legal que não é primazia daqueles que integram o patrimônio público. A minha Câmara julgou semana passada um caso na Praia da Baleia. Um condomínio de alto luxo, construído numa área de preservação permanente. Casas que eram 50 casas construídas, cada uma delas sendo vendidas a 5, 6 milhões de reais. Portanto, muito valor econômico. Primeira providência que foi quando foi solicitado a abertura do loteamento, foi negado. E negado corretamente. Foi feito um pedido de reconsideração pelo proprietário dessa empresa loteadora. Um político de primeira grandeza. Já ocupou cargo no Estado e ocupa cargo hoje no governo federal. Cargos de administração. Foi nosso vice-governador de Estado, é o nosso atual ministro de pequenas indústrias. Doutora Fifi Domingos. Esse empreendimento, que foi dado como irregular e que foi negado o licenciamento ambiental, em uma semana teve revogado e autorizado esse licenciamento ambiental. Um licenciamento ambiental escancaradamente que não poderia ser dado, já que a área de preservação permanente não poderia ser objeto de loteamento, não poderia ser objeto de construção de imóveis. A ação, o pedido do Ministério Público se prendeu única e exclusivamente à questão ambiental. E eu pergunto, e a Câmara perguntou, mas morreu aí? Se há escancaradamente indícios de responsabilidade da lei de improbidade administrativa, será que tem cabimento precisar a Câmara Ambiental, como fez, determinar a extração de cópias desse processo, encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, para que tome providências sobre outro espectro? Isso já poderia ser decidido ali. Já poderia ter sido decidido pelo juiz de primeiro grau. E reexaminado na Câmara Ambiental. Mas nós vemos muito pouco, uma utilização muito pequena desse tipo de viés nessas ações ambientais. E é por isso que muitas vezes nós temos belíssimos julgados e julgados que não são executados. É preciso que nós acordemos. Acordemos num momento que se exige resposta mais séria, resposta mais eficaz. Não é momento mais para ficarmos no faz de conta. O tempo não permite esse faz de conta. A população não permite esse faz de conta. Nós precisamos de respostas efetivas. E é por isso que eu particularmente entendo que a melhor resposta que o judiciário brasileiro pode dar num momento de crise
como a que nós passamos e que vai se agravar, não adianta se iludir, porque o que nós já passamos foi muito pouco, porque daqui a pouco essa crise hídrica vai se avolumar e corre-se o risco até de desabastecimento quase que total de uma cidade como a nossa, com milhões de habitantes, e que não tem aonde, não há plano B. O próprio governador já disse que não há plano B, a não ser contratar o pajé cobra coral para trazer água, e o pajé anda falhando. Né? É preciso que todos nós, executivo, legislativo e judiciário, pensemos em respostas efetivas. A resposta que o judiciário pode dar e deve à população é um tratamento especializado dessas matérias. A resposta que o Ministério Público precisa dar são ações efetivas e céleres. Não adianta também ficar no faz de conta. E eu falo com tranquilidade do Ministério Público, porque eu integrei o Ministério Público muitos anos. Minha mulher continua integrando o Ministério Público de São Paulo e integra a cúpula do Ministério Público. Ela compõe o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, em resumo, e peço desculpas pela síntese de minha fala, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. É essa a colocação que eu trago a vocês. Mais um acender de uma chama, um acender de uma dúvida. Mas me parece que é necessário que nós comecemos a pensar em algo mais efetivo, numa situação de tamanha gravidade que é essa que nós estamos passando e que vai se agravar com certeza. Muito obrigado a todos, e especialmente ao professor Fiorilo, que muito gentilmente me convidou, um amigo querido de muitos anos. Muito obrigado mais uma vez.